Olá, tudo bem com vocês, alunos das escolas Áureo Filho, Leão Sorácio e Maria Rita? Aqui quem fala é o seu professor virtual de matemática e hoje nós vamos estudar sobre as grandezas diretamente proporcionais. Bem pessoal, como vocês podem observar aqui na imagem, nós dizemos que duas grandezas são diretamente proporcionais quando uma aumentar, a outra aumentar proporcionalmente, e quando uma diminuir, a outra diminui proporcionalmente. Observe que as grandezas diretamente proporcionais, quando elas estiverem relacionadas, se uma delas for duplicada, a outra será também duplicada. Se uma delas for triplicada, a outra também será triplicada. Se uma delas for reduzida pela metade, a outra também será reduzida pela metade. Ou seja, eu estou aumentando uma, eu aumento a outra proporcionalmente. Eu diminuo uma, eu também diminuo a outra proporcionalmente. Observem aqui no quadro o seguinte exemplo que aparece para vocês. O exemplo ele diz o seguinte: a quantidade de gasolina em litros e o número de quilômetros rodados por um veículo que percorre 15 km com 1 litro de gasolina são grandezas diretamente proporcionais. De fato, observem a tabela, observem que à medida que eu aumento os valores de gasolina que o veículo possui, proporcionalmente também eu aumento a distância que o veículo consegue percorrer. Observe que na minha primeira coluna aqui da nossa tabela, eu dupliquei a quantidade de gasolina. Antes eu tinha que o veículo ele possuía 1 litro de gasolina e se deslocava 15 km. Na primeira coluna eu tenho 2 litros de gasolina e o veículo ele consegue se deslocar 30 km. Então eu dupliquei a quantidade de litros de gasolina, dupliquei também a distância que o veículo consegue percorrer. Na segunda coluna eu tripliquei a quantidade de gasolina que o veículo possui. Agora ele possui 3 litros de gasolina. Observe que também a distância que ele percorre agora é 45 km, 3 vezes mais do que a distância que ele percorria anteriormente. E se você observar as outras colunas da sua tabela, você observa que acontece a mesma coisa. Eu quadruplico a quantidade de gasolina, eu também quadruplico a distância que o veículo consegue percorrer e assim sucessivamente. Bem pessoal, existe uma propriedade muito interessante das grandezas diretamente proporcionais. Quando duas grandezas estão relacionadas, elas são diretamente proporcionais, ocorre um fato muito interessante. Observem o que está apresentado aqui no quadro para vocês. Quando duas grandezas são diretamente proporcionais, a razão entre seus valores correspondentes é igual a um valor constante. Vamos considerar o exemplo que eu apresentei para vocês anteriormente. Lembra do exemplo que eu falei que tinha um veículo que com 1 litro de gasolina percorria 15 km de distância. Então vamos considerar esse exemplo e vamos tomar aquela mesma tabela que foi apresentada para vocês no início. Observem a tabela no quadro. Se nós fizermos a razão entre os valores que estão na segunda linha pelo valor correspondente da primeira linha, observe que obtemos um valor constante. Então se eu divido 30 por 2, que são os valores correspondentes da primeira coluna, eu obtenho 15. Se eu faço a mesma operação com os valores da segunda coluna, que é 45 e o 3, eu obtenho o valor 15 também, e assim sucessivamente. Se eu considerar as outras colunas, eu continuo obtendo o mesmo valor, que é 15, tá certo? Então observe que para as grandezas quando duas grandezas são diretamente proporcionais, esse fato ocorre. Bem, nesse momento, feito esses comentários sobre as grandezas diretamente proporcionais, o que eu vou fazer aqui com vocês agora é resolver alguns problemas relacionados a esse conteúdo. Observe o primeiro problema que aparece aqui para vocês no quadro. Então, para percorrer 300 km, um carro gastou 30 litros de combustível. Nas mesmas condições, com 60 litros, o carro percorrerá quantos quilômetros? Então vamos à resolução do nosso problema. Observem primeiro, pessoal, antes de começarmos de fato a resolução, que aqui nós temos duas grandezas que são diretamente proporcionais. Quais são essas grandezas que aparecem aqui? É a distância percorrida. Observe que para percorrer 300 km, um carro gastou 30 litros e a quantidade de litros que o veículo possui. É a mesma situação que a gente apresentou no início lá, o mesmo exemplo, só que agora em um contexto um pouquinho diferente, com valores diferentes. Então, dado esse fato, que as grandezas que estão envolvidas aqui são essas que eu falei para vocês, o que nós vamos fazer, o que nós vamos utilizar para poder resolver esse tipo de problema? Bem, eu vou ensinar para vocês aqui um artifício, um esquema que nós vamos construir com os dados que vão aparecer no problema, e a partir dessa construção desse esquema, o que nós vamos fazer é realizar alguns cálculos, tá certo? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é organizar o seguinte esquema.
como está aparecendo aqui no quadro para vocês, nós temos o esquema com duas colunas. Na primeira coluna, observe que nós temos os valores referentes a uma das grandezas, que no caso é a distância percorrida, e na segunda coluna os valores da quantidade de litros que está sendo usado no veículo. Então sempre organizamos dessa maneira. São duas grandezas que estão envolvidas no problema, cada uma a gente organiza em uma das colunas. Observe que na primeira coluna do nosso esquema aparece um x. Esse x é um valor desconhecido. Eu sempre vou organizar esse esquema dessa maneira. Onde estiver o valor desconhecido, eu vou colocar na primeira coluna correspondente àquela grandeza que tem aquele valor desconhecido. Observe que a grandeza que tem um valor desconhecido é a distância percorrida. Eu quero saber qual a distância que o veículo consegue percorrer com 60 litros de gasolina. Eu não sei. Então eu sei que a grandeza que tem o valor desconhecido é a grandeza de distância percorrida. Então ela que vai aparecer na minha primeira coluna do esquema, tá certo? Pronto. Eu coloco o valor x para representar esse valor que eu desconheço, tá certo? Nessa primeira coluna eu coloco embaixo o outro valor dessa grandeza, que é o 300 km, que é o valor que a distância que o carro consegue percorrer se ele tiver com 30 litros de gasolina. Observem que a organização que nós temos aqui na nossa segunda coluna no esquema, ela não é aleatória. Ela é uma organização que relaciona os elementos na linha. Observe que o 300 ele está na mesma linha do 30. Observe que no nosso problema, no enunciado, é falado que com 30 litros o veículo consegue percorrer 300 km. Então esses valores estão relacionados, como é apresentado no problema, nós relacionamos eles colocando em uma mesma linha. O valor 60 litros ele está relacionado com o valor que queremos encontrar, x, que é a distância que o carro consegue percorrer se ele tiver com 60 litros. Pronto, então feita essa organização do esquema, nós observamos também aí as setas. O que significam essas setas? As setas que aparecem aqui para vocês, elas significam que esses valores estão crescendo, eles estão aumentando. Observe que de 30 litros para 60 litros eu estou aumentando a quantidade de gasolina que está presente no veículo. E por que? Como é que eu sei, professor, que do 300 para o x os valores também estão aumentando? Porque eu sei que a seta também está para cima nesse caso. Como é que eu sei que o x não é menor do que o 300? Porque, como eu falei para vocês no início, essas grandezas elas são diretamente proporcionais. Se eu estou aumentando a quantidade de litros que o veículo possui, certamente eu vou conseguir aumentar a capacidade dele de distância que ele consegue percorrer. Por isso as setas aqui estão para cima também nesse esquema. Pronto, feita essa organização do esquema, o que nós vamos fazer é montar uma coisa que é chamada de proporção. Uma proporção é uma igualdade entre duas razões. As razões, como vocês já sabem, é quando eu pego valores e divido um sobre o outro, né? Tal valor sobre tal outro valor, isso é uma razão. Então o que nós vamos fazer é fazer uma razão entre os valores que estão em cada coluna. Por exemplo, o x vai estar para 300, assim como o 60 vai estar para 30. Isso vai ser a nossa proporção que nós vamos organizar, como aparece aqui para vocês, tá certo? Então, organizando o esquema dessa maneira, o que nós fazemos é montar a proporção como está aparecendo aqui no quadro para vocês. X está para 300, assim como 60 está para 30. Então, feita a montagem da nossa proporção, o que nós vamos fazer são meros cálculos matemáticos agora. Então, o primeiro cálculo que nós precisamos fazer para resolver essa proporção, o que nós queremos aqui é achar o valor de x. A primeira coisa que nós precisamos fazer é multiplicar ambos os lados da nossa equação pelo valor que está no denominador do primeiro membro, que é o 300. Fazendo isso, nós ficamos com 300 vezes x no primeiro membro sobre 300. No segundo membro nós ficamos com 300 vezes 2 e continuando essa resolução a gente pode simplificar no primeiro membro o 300 com 300. E no segundo membro vai ficar 300 vezes 2. 300 vezes 2 vai dar 600. Então encontramos que o x é igual a 600. 600 o quê? Qual que é a unidade de medida? Quilômetros. O que significa isso que encontramos, professor? Isso que encontramos é o valor que o veículo consegue percorrer se ele possuir 60 litros de gasolina. Diferente da outra situação em que ele possuía 30 litros de gasolina e conseguiu percorrer 300 km. E assim fica resolvido o nosso primeiro problema. Vamos agora resolver mais um problema, que é o problema 2. Observe o que diz o enunciado desse problema. Se 3 cadernos custam R$ 8,00, o preço de 6 cadernos custará R$ 16,00. Observe que se dobramos o número de cadernos, também dobramos o valor dos cadernos. A pergunta do problema é: quanto custam 96 cadernos?
Então vamos à resolução. A primeira coisa que nós temos que fazer para resolver o nosso problema é reconhecer as grandezas que estão envolvidas nele. E quais são? Observe que para esse problema que apareceu no quadro aqui para vocês, as grandezas que vão estar envolvidas são o preço que vai ser pago, e a outra grandeza é a quantidade de cadernos comprados. A depender da quantidade de cadernos comprados, determinado valor vai ser pago. Então essas vão ser as duas grandezas que vão estar envolvidas aqui no nosso problema, e observando elas nós vamos montar o nosso esquema e realizar a nossa resolução da mesma maneira que nós utilizamos para o caso anterior. Então vamos à resolução. Para resolver esse problema, vamos usar o mesmo processo mostrado anteriormente. Você vai montar o seguinte esquema. Você vai montar o esquema colocando em cada uma das colunas do nosso esquema os valores de uma grandeza. Por exemplo, na primeira coluna aqui, eu coloquei os valores do preço. Na segunda coluna, os valores da quantidade de cadernos comprados. Então observe que a grandeza que possui valor desconhecido é o preço. Eu quero saber qual que é o preço se eu comprar 96 cadernos. Então o preço é a grandeza que possui um valor desconhecido. Então vou colocar o X justamente na primeira coluna. A grandeza preço vai estar na primeira coluna. Então na primeira coluna eu vou colocar o X e vou colocar o outro valor embaixo. O outro valor de preço que aparece no problema, R$ 8,00. Na segunda coluna do nosso esquema eu vou colocar os valores da quantidade de cadernos comprados, que aparece no nosso problema. No nosso problema aparece que foram comprados 3 cadernos e pago R$ 8,00. Então o 3 vai aparecer na mesma linha do 8, como está mostrado aí para vocês no quadro. Então na linha de baixo, na linha inferior vai ficar o 8 e o 3, e na linha de cima vai ficar o 96 e o X, ok? O 96 é a quantidade de cadernos que o indivíduo do problema quer comprar, e ele quer saber o valor X que ele vai pagar a partir dessa compra. Então, montado essa organização, as setas, observe que as setas de novo estão viradas todas para cima. Por que isso? Na segunda coluna é fácil observar que nós estamos aumentando a quantidade de cadernos que estão sendo comprados. Inicialmente foram comprados 3, depois foram comprados 96. Na segunda coluna isso não fica tão claro porque aparece um valor desconhecido que é o X. Como é que eu sei que está aumentando do 8 para o X? Bem, eu vou explicar para vocês por que isso. Por que está aumentando do 8 para o X? De novo, porque essas grandezas elas são diretamente proporcionais, o preço e a quantidade de cadernos comprados. Quanto mais cadernos eu comprar, maior vai ser o preço que eu vou pagar. Então, certamente, o X é o valor desconhecido, que é o X, é um valor maior que 8. Certamente ele pagou mais de R$ 8,00, porque ele comprou mais cadernos, ok? Então, aqui as grandezas também são crescentes. O valor também está crescendo, no caso. Então, feita essa organização do nosso esquema, nós vamos montar a proporção da mesma maneira que fizemos para o primeiro problema. Então, como é que fica a nossa proporção? X está para 8, assim como 96 está para 3. Então, feito isso aí, o que nós precisamos fazer são os cálculos matemáticos para resolver o nosso problema. Qual o cálculo que nós precisamos fazer? O cálculo que nós precisamos fazer é multiplicar. Primeiramente, observe que no segundo membro nós temos 96 dividido por 3. 96 dividido por 3, isso vai resultar em 32. Então, simplifica primeiro o segundo membro. Feita essa simplificação, o que nós precisamos fazer agora é tirar o 8 do denominador do primeiro membro. Então, para fazer isso, nós multiplicamos ambos os lados da nossa equação por esse valor que é 8. Fazendo isso, ficamos com a equação da seguinte maneira. 8 vezes x sobre 8 igual a 8 vezes 32. 8 vezes x sobre 8 vai dar x no primeiro membro. E no segundo membro, 8 vezes 32 vai dar 256. Então, o que significa esse valor que encontramos no final, 256? 256 é o preço que vai ser pago se forem comprados 96 cadernos. E assim fica resolvido o nosso segundo problema. Bem, vamos observar mais um último problema aqui. Esse terceiro problema, ele diz o seguinte. Um automóvel a 50 km por hora, ele percorre 100 km. Se esse automóvel estivesse a 75 km por hora, teria percorrido quantos quilômetros no mesmo período de tempo? Então observe esse problema. Primeira coisa que eu vou perguntar para vocês. Quais são as grandezas que estão envolvidas nesse problema? As grandezas que estão envolvidas aqui, como vocês podem observar no quadro, são a grandeza velocidade, um automóvel a 50 km por hora percorre 100 km. E a outra grandeza é a distância percorrida. Essas grandezas, elas são diretamente proporcionais. Observe que se eu dou para você, se eu reservo para você 1 hora de relógio para você fazer um deslocamento com algum veículo e você decide fazer esse deslocamento com alguma velocidade.
Se você fizer com uma velocidade maior, certamente você vai conseguir ir mais longe no mesmo tempo que você iria se você imprimisse uma velocidade menor. Então observe que essas grandezas são diretamente proporcionais. Quanto maior a velocidade, maior a distância que eu consigo percorrer em um mesmo intervalo de tempo, tá certo? Então no nosso problema aqui o que aparece é a velocidade, um automóvel a 50 km por hora percorre 100 km. Se esse automóvel estivesse a 75 km por hora, teria percorrido quantos quilômetros no mesmo período de tempo? Então vamos à resolução do nosso problema. Nós montamos o esquema da mesma maneira que fizemos para os casos anteriores. Na primeira coluna nós vamos colocar, no nosso esquema, nós vamos colocar a grandeza que possui valor desconhecido, que no caso aí vai ser a velocidade não, a distância percorrida. A distância percorrida é a grandeza que possui valor desconhecido. Então nós vamos colocar na nossa primeira coluna os valores da distância percorrida. No caso tem um valor desconhecido, eu boto o x em cima e o outro valor da distância percorrida é os 100 km. Observe que na última linha nós temos 100 e o 50. O 50 é a velocidade imprimida para que o veículo consiga chegar a 100 km naquele intervalo de tempo. Então observe que esses valores estão relacionados na linha de baixo. Em cima ficou 75, que é o valor que está relacionado, é a velocidade que está relacionada com a distância percorrida que eu quero encontrar. Quer dizer, se ele imprimir 75 km por hora, qual a distância percorrida que ele consegue fazer, né? Sabendo que com 50 km por hora ele consegue fazer 100 km de distância percorrida. Bem, então feita essa organização do nosso esquema, nós observamos pelo mesmo raciocínio que os anteriores, que as setas viradas para cima, quer dizer que as grandezas estão aumentando, de 50 para 75 é fácil enxergar na segunda coluna, o difícil talvez seja na primeira coluna, de 100 para x. De novo, as grandezas são diretamente proporcionais, como elas são diretamente proporcionais, a distância percorrida ela vai aumentar, como eu já havia argumentado para vocês nos outros casos. A partir dessa organização que nós vamos fazer é montar a proporção. Então a proporção ela vai ficar organizada da seguinte maneira: x está para 100, assim como 75 está para 50. Então feita a montagem da proporção, o que nós precisamos fazer é a aplicação dos cálculos matemáticos para resolver o nosso problema. Fazendo isso, ficamos com, multiplicando ambos os lados da nossa equação por 100, ficamos com 100 vezes x sobre 100 no primeiro membro, isso sendo igual a 100 vezes 75 sobre 50 no segundo membro. Então no primeiro membro, quando eu simplificar, eu vou ficar simplesmente com o x, porque 100 sobre 100 vai dar 1. Então 1 vezes x vai dar x. E no segundo membro, eu vou simplificar o 100 com o 50, vai dar 2, então vai ficar 2 vezes 75. 2 multiplicado por 75 é igual a 150. Então nós ficamos com x igual a 150. O que é isso, professor? O que significa esse resultado que o senhor encontrou no final? Esse resultado que eu encontrei no final é o valor da distância que o veículo vai percorrer se ele imprimir uma velocidade de 75 km por hora. Eu sabia, como o problema me falou, que se ele imprimisse uma velocidade de 50 km por hora, ele conseguiria se deslocar por 100 km. O que eu descobri foi que se ele imprimisse uma velocidade de 75 km por hora, ele conseguiria chegar a uma distância de 150 km. E assim fica resolvido o nosso terceiro problema. Bem, com esse último problema eu encerro a nossa aula. Espero encontrar vocês presencialmente na escola. Um grande abraço a todos e até mais.